Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Bom, deixa eu apresentar essa mesa de Jesus. Olha só, quem está aqui com a gente hoje, né? Pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia. Bom dia, amado. Pai do Senhor. Bom dia, querido. Um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. A nós todos. Então, bom dia também o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério de Deus em Cascadura. Como é bom revê-lo. Tudo bem? Bom dia, pastor Renato, pastores da mesa, família Melodia. Um prazer renovado estar aqui. Já vou dando parabéns para você, com o aniversariante do dia. Tá parabéns certo, aí. Papai do céu te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Deixa eu dar aqui também o meu bom dia para a pastora Elizabeth Inácio, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, freguesia aqui em Jacarepaguá. Que bom recebê-la. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Assunto muito bom para a gente falar e para a gente aprender. Bom dia. Tá certo. Deixa eu dar bom dia também aqui ao pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Que bom recebê-lo mais uma vez. Bom dia, graça e paz. Bom dia, pastor Renato. Bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. E para nós é um prazer muito grande estar falando de um assunto tão relevante, tão atual para os nossos dias, e que Deus abençoe ao longo do nosso debate. Vamos começar, e a gente pede que o Espírito Santo de Deus esteja como o principal convidado, né, que abençoe. Eu quero pedir ao pastor Alessandro que ore pelo nosso debate. Por gentileza, pastor. Senhor, nós te agradecemos porque o alcance dessa rádio só é possível através da própria tecnologia. Que o Senhor possa estar conduzindo, Deus, o mediador, pastor Renato, a cada um daqueles que terão oportunidade, os ouvintes que compartilharão conosco as suas experiências, que seja uma manhã de edificação, de quebrantamento e também de equilíbrio, de sabedoria, de entendimento do que usar, de como usar, do que realmente, ó Deus, é prioridade, que o Senhor possa estar tomando a frente desse debate e abençoando-nos de maneira muito especial. Toma-nos em tuas mãos, é o que te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Concordância. A partir de agora o nosso seminário está no ar. Vamos começar. 11h04. Eu já vou pedir aqui, sem mais delongas, que nós comecemos a nossa conversa. Pastor Ailton, eu quero começar pelo senhor hoje. Por favor, o que o senhor... A gente vai estar, inclusive, nos próximos momentos, aí você pode usar a tecnologia para entrar em contato com a gente. Estamos aí transmitindo pelo Facebook, usando a tecnologia para as pessoas de tão longe nos ver, nos ouvir. Mas a pergunta é, você conhece benefícios e os malefícios, né? O bem e o mal desse avanço tecnológico. O senhor acha que as pessoas têm essa consciência, conseguem discernir isso? Bom dia, Renato. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui, com certeza. Eu acredito que a maioria entende, sim, consegue perceber. A dificuldade é o domínio. Por quê? Porque a tecnologia ela não é algo ruim, pelo contrário. Quando você pensa sobre o que era um mundo há 30 anos atrás e o que é o mundo hoje, você vê que a gente evoluiu bastante. Eu me lembro, esses dias eu estava lembrando do orelhão, da fila do orelhão, cara. A fichinha. Aquelas fichinhas, né? Em que a gente ficava numa fila enorme para poder falar, e às vezes tinha umas pessoas sem noção que ficavam muito tempo. Sim. E hoje, olha só, a gente tem uma mobilidade, tem uma facilidade. Você vê também a questão de transporte, porque a tecnologia não está apenas ligada à internet, mas vamos ver a evolução no transporte, a evolução também na área da ciência, medicina, da tecnologia, na medicina, as vacinas, uma série de coisas que vieram através da tecnologia. Eu acho que o maior problema não está em si na tecnologia, mas o maior problema está no homem, como o homem ele interage e ele consegue administrar isso. Aí é que está o grande problema. Por quê? Tudo em excesso tem uma tendência muito grande a trazer algum tipo de prejuízo. E existe também não somente essa questão do excesso, mas a questão da falta de controle e também do vício que isso gera, porque existem elementos químicos que são liberados a partir do momento em que você começa a praticar alguma coisa que gera muito prazer. Isso também começa a gerar um vício. Então hoje existem pessoas que infelizmente estão nos ouvindo, são extremamente viciadas. Elas não conseguem desassociar. E um outro problema que eu vi é a questão da virtualidade.
a virtualidade muitas vezes tem tirado a pessoalidade, a forma de você estar desenvolvendo dentro de uma vida pessoal, aquela coisa que a gente tinha de poder conversar, como estamos aqui conversando, olhando nos olhos, falando, percebendo. Hoje tudo é baseado basicamente na tecla. O próprio telefone em si, que é um elemento de comunicação onde você deve falar, a dizer que hoje ele é muito pouco usado com o propósito ao qual ele foi criado. Então, o telefone hoje ele é um smart, onde você tem acesso a tantas informações e realmente aquilo que você deveria muitas vezes usar, você não usa. Então, eu acredito assim, as pessoas elas têm visto, não somente em suas vidas, mas na vida de pessoas próximas, os malefícios e os benefícios. Nós estamos lidando com um público inteligente. Sim. Porém, nós entendemos que, eu acredito que a maior dificuldade que eles têm é de administrar, é de buscar uma palavra que o pastor Santos fez na sua oração, equilíbrio. Ter equilíbrio em conduzir e em usar essa tecnologia que está aí ao nosso favor. Tecnologia que está ao nosso favor. Pastor Níger Martins, quero ouvi-lo, inclusive já chamando a atenção que amanhã teremos um programa e vamos estar conversando sobre isso, né? Sobre, querendo ou não, vamos passar por aí, por essa seara de tecnologia, de redes sociais. Então, convido amanhã, já vendendo o meu peixe, amanhã no Tribo Melodia, 3 da tarde, vai ter Marquinhos Gomes e depois estaremos falando sobre isso. E o pastor Níger vai estar com a gente amanhã, né, pastor? Vou estar lá, com a graça de Deus Pai. Engraçado, me faz lembrar uma frase de C.S. Lewis, que eu li, não lembro qual livro dele, mas que vale para tanta coisa na vida. Ele diz assim, tudo que tem o potencial para ser muito bom, tem o potencial para ser muito ruim. E é verdade, né? E a tecnologia, o avanço da tecnologia também. Né? Tem tanta coisa boa, a gente vai ficar aqui para o programa inteiro enumerando. Né? Thomas Friedman, um economista, ele tem um livro dizendo que o mundo é plano. É claro que ele faz uma brincadeira, né? Para ter cuidado, porque senão tem gente que acredita que não, porque hoje existe uma teoria que o mundo é plano. Então ele brincando, por quê? Porque ele falou assim, que a tecnologia ela aproximou os países, ela aproximou as pessoas nesse sentido da distância, né? Não tem tanto tempo assim, gente. Para você, se um parente seu fosse para um outro país, fosse para a Europa, você tinha que gastar uma fortuna para dar um alô. Hoje pode estar onde for no mundo, se tiver uma internet razoável, você fala, você pode ver a pessoa, o custo é baixíssimo. A gente tem reunião de presbitério, nós temos igrejas no Brasil inteiro, em que eu consigo o meu pastor do Recife, meu pastor de Brasília, etc. A gente fala aqui, e está ali, ele participa do presbitério, que é no Rio de Janeiro. Então, assim, para falar algumas coisas, né, que são extremamente benéficas e que trazem benefícios maravilhosos. Agora, talvez a grande questão, e aí vou lembrar da questão quando Bauman fala sobre a modernidade líquida, e aí talvez aqui seja, e o Ailton falou sobre isso, né, sem citar o termo, porque Bauman dizia, ele é contra a questão do... Mas pra gente quem é Bauman? Porque é um sociólogo polonês, desculpa, é um sociólogo polonês que ele criou esse termo modernidade líquida. Sim. Né? E é muito interessante refletir sobre isso. Por quê? O que ele fala? Ele é contra o termo pós-modernidade. Ele acredita que não existe. Que existia uma modernidade sólida que se transformou numa modernidade líquida. Na modernidade sólida, até bem pouco tempo atrás, e é difícil colocar uma data, as mudanças aconteciam, mas elas aconteciam gradativamente. E é verdade, você vai ver lá que as mudanças vão acontecendo passo a passo. Passo a passo. Então, assim, vai acontecendo, vai havendo uma evolução, inclusive da tecnologia. Qual é a evolução da tecnologia? Uma evolução cultural, enfim, dos padrões sociais, etc, etc, etc. Né? Mas gradativa, de forma que as pessoas vão se adaptando. E na modernidade líquida é tudo muito rápido. Pensemos no que o Ailton falou sobre o telefone. Eu também sou da época do telefone do orelhão, e para botar um telefone em casa era um problema fixo, tu entrava numa fila, ficava 20 anos, quando instalava um telefone na sua casa, um fixo, ele era motivo de festa, se alugava telefone, linha compartilhada, se alugava telefone. Hoje todo mundo tem, até as pessoas com menos recursos têm um smartphone, ainda que simples, mas tem. E aí a mudança, ela é muito brutal e muito rápida. Para a gente se adaptar a isso é muito difícil, é muito delicado. Né? E na modernidade líquida, até pelo termo, o que é líquido? É líquido porque você não tem solidez. Se por um lado você caminha com mais rapidez, por outro lado também, você vai perdendo os laços. Nós poderíamos estar fazendo esse debate aqui agora todo virtual, não poderia? Poderia. Você aqui, cada um na sua casa, mas não seria nem de longe a mesma coisa. E o ouvinte ia perceber a diferença. Aqui nós estamos nos olhando, é diferente, e nós estamos perdendo isso.
Então nós vamos ter que buscar esse equilíbrio. É inexorável, é bobagem ficar lutando contra a modernidade, é uma tolice demonizar isso. Porque besteira. A gente tem que se adaptar e se encaixar e tentar entender. E reter o que é melhor. Reter o que é bom, princípio bíblico, mas aprender que agora as mudanças são muito rápidas. A gente não vai ter aquele tempo para ir. Mas é de uma hora para outra, tudo muda. Aí vem o WhatsApp, vem não sei o que, para falar das questões aqui do smartphone. Mas num todo. E nesse processo que a gente se perde. É aqui que a gente vai procurar em Cristo Jesus o equilíbrio. E falou sabiamente, procurar em Cristo Jesus o equilíbrio. Pastora Elizabeth, quero ouvi-la pela primeira vez no programa de hoje, por favor. Então, esse assunto é tão lindo. E como disse o pastor Níger, tem gente que demoniza. Demoniza porque não separa tecnologia de mídia social. Faz parte, mas não é tudo. A mídia não é tudo. Do que a gente ouve, do que a gente sempre vai pensar nas pessoas que estão usando celular, estão usando internet. E a tecnologia é muito além disso. Como já se falou aqui, medicina, vacinas, tanta coisa. Agricultura. Pelo amor de Deus, nós precisamos dela em tudo. Agora, interessante que quem criou e quem cria tecnologia é o homem. O homem é o criador. Né? Isso é maravilhoso. A Bíblia diz lá em Daniel 12:4 Daniel 12:4 que a ciência se multiplicaria. E já está acontecendo, não é só para o tempão do fim, nós já estamos... A ciência tem se multiplicado de uma maneira linda. E eu acho que o que a gente precisa, pastor, se preparar... Primeiro, descobrir o limite, a gente já falou aqui. Sim. A gente vai falar muito no limite, no equilíbrio, mas eu penso que a gente também tem que se preparar para essa tecnologia ótima, maravilhosa que está acontecendo. Hoje em casa, a gente pede comida, a gente pede remédio. Isso é através de quê? Você faz uma transferência bancária, você chega agora num banco para fazer um depósito e tem gente que fica desesperado na fila, porque não se coloca mais o dinheiro no envelope, se coloca o dinheiro na máquina. A pessoa, mas peraí, para onde que vai meu dinheiro? Isso é um analfabetismo virtual, é um analfabetismo tecnológico, que a pessoa não está se preparando para as mudanças que a gente está vivendo. Então a gente tem que aprender, não sabe? A primeira vez eu também achei estranho, vou botar meu dinheiro ali, mas eu aprendi, eu vi e estou segura em fazer. A mesma coisa em tudo que a gente precisa, sabe? Você chega hoje para viajar e quem vai te atender? Um totem, um postezinho, que você chega ali e coloca seu CPF, sua passagem, acabou, não tem um funcionário. Já está se falando que daqui a 10 anos vai ter um homem para uma máquina, né? E daqui a 30 anos, máquinas e cada máquina para um homem. Então vai ter muita máquina, sabe? E a gente tem que se preparar para isso. E não só pensar na mídia e demonizar isso. As igrejas podem conversar através da mídia. Nós podemos fazer tanta coisa boa através da mídia, sabe? E até mesmo evangelismo, chegar às pessoas, chegar às comunidades carentes através da tecnologia. Então, vamos falar sobre isso, vamos descobrir esse limite, né, que a gente coloca, a evolução tecnológica está me levando à evolução humana? Será que eu estou sendo escrava ou estou sendo só usuária? Então, esse debate hoje se presta para isso, conhecer o que está vindo de bem para nós e conhecendo o que não está vindo de mal, mas está nos fazendo mal, porque a gente está usando de forma errada. Tá bom, tá certo. Pastor Alessandro, quero ouvi-lo aí mais uma vez, ou melhor, primeira vez agora no programa. Por favor, fique à vontade. Obrigado, e todos concordam que é inegável que a tecnologia ela está presente em quase tudo o que nós fazemos e quase tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia. E nós estamos nos adaptando, né? Nós que estamos aqui na bancada, nós viemos de uma geração diferente. Hoje existe o termo geração Y, geração Z, que são pessoas que nasceram, a Y que nasceu na década de 80 e 90, e são chamados assim, ou geração millennials, porque eles nasceram num mundo totalmente globalizado e também com a internet, como o pastor Níger falou, que dizem que o mundo deixou de ser oval ou global para passar a ser plano, porque as fronteiras elas se encurtaram, as coisas estão muito mais fáceis. Então é algo inegável. E a gente tem que se adaptar, e as pessoas estão se adaptando, estão se moldando esse novo estilo de vida. A Facebook, a Instagram, a Tinder,
programa de encontros românticos que você localiza, tipo um radar que você procura uma pessoa ali próxima, e se você tiver interesse, em 2014 foi feita uma pesquisa, 100 milhões usando esse aplicativo, e no Brasil 10%, 10 milhões, aí a pessoa dá uma catucada no dedo pro direito, estou interessado. Então, quem imaginou que um dia alguém iria namorar assim, através de um aplicativo, um beijar na boca? Então, e-mails e tantas coisas. Estamos vendo que o século XXI é o século marcado pela tecnologia. As crianças têm demonstrado um fascínio, as crianças têm demonstrado uma habilidade muito grande em mexer com computador, com tablet, com smartphone. E a pergunta é, será que nós estamos sabendo lidar? Existem os benefícios, existem os malefícios, com certeza. Porque até quando você vai no médico e ele prescreve uma medicação para tratar algum problema que você tenha, quando você pega a bula, você vai ver lá que existe também as contraindicações. Efeitos colaterais. Eu conheço pessoas que estão ganhando dinheiro vendendo bolo. Não, vendo bolo pela internet. A questão de educação, eu sou de uma época que eu tinha que ir na biblioteca, acho que vocês pegaram isso. Fazia trabalho, vão para a biblioteca, lá no centro da cidade. Hoje você tem todo esse acesso no telefone, na palma da sua mão. Hoje você não tem necessidade de ter livro escrito. Você tem dezenas e centenas de livros dentro do seu telefone. Os e-books, então, você tem. E o que me preocupa e é uma realidade, muita gente não está sabendo ter esse equilíbrio, e hoje já se criou um grupo de apoio para pessoas dependentes de internet. Bem, primeira rodada já foi, todo mundo já colocou prioritariamente seu inicial ponto de vista. Eu quero jogar aqui um pouquinho de, não vou dizer lenha na fogueira, mas eu vou só pra gente refletir, que tem agora muitos ouvintes dizendo, mas eu resisto, e tem muita gente que resiste. Tem muita gente que não tem um entendimento e diz realmente que isso afasta, já foi até dito aqui, isso afasta, esfria a gente, muitas pessoas, até mesmo de Deus, né? As pessoas ainda são apegadas àquelas e resistem à tecnologia de todas as formas. E tem o lado negativo que eu gostaria também de trazer para a gente refletir, a questão da medicina. O homem tem entrado em coisas que é exclusivamente de Deus, mexer ali no DNA, né, o genoma, são coisas, a reprodução, coisas o Senhor Deus criou, mas o homem está querendo ser Deus, brincando de Deus, e a tecnologia também está inserida aí. E aí os irmãozinhos, né, são reticentes, muitas das vezes por causa disso. Opa, isso aí já está metendo a mão nas coisas do Altíssimo. Então eu vou fazer o papel dos irmãozinhos, se vocês me permitirem. E vocês vão dando sequência no raciocínio. Pastor, eu quero ouvi-lo, por favor. Então, é meio que inevitável, não tem como. A evolução como já foi falado aqui, nós precisamos nos adaptar. Não tem como, a gente não tem como colocar limites a isso. Isso já começou lá em Gênesis 11. Quando em Gênesis 11 eles se juntam para construir uma torre, o próprio Deus fala assim, ó, começou. E isso é só o começo, não tem mais limite para aquilo que o homem tentar fazer. Por quê? Porque eles desenvolveram, entenderam que estar juntos eles podem desenvolver e podem construir coisas. Mas em nenhum momento Deus perdeu o controle, né, pastor? De modo algum, ele continua sendo soberano. O homem está metendo a mão, mas na verdade Deus está permitindo. Sim, porque é o plano o homem dele. só vai até onde Deus permitir. E é isso que a gente precisa entender. Todo mundo precisa entender. Ele só vai até onde Deus permitir. Porque tem pessoas, às vezes, que acham que Deus é contra a ciência. Eu não vejo Deus contra a ciência. A ciência é uma menina. A ciência é um bebê que nasceu há pouco tempo, que tem agora. E Deus não tem medo de ser confrontado acerca de nada. Sim. E aí a gente também não precisa ter esse medo, porque nós temos um livro que é maravilhoso, que fala sobre ciência, que explica coisas que a ciência está descobrindo agora. A gente descobre agora, a Bíblia já falava sobre tantas coisas aqui, num livro tão tremendo como é esse livro. Então a gente não tem que ter medo. O cristão, que ele conhece a palavra, que ele tem entendimento, ele não precisa ter medo dessas coisas. Agora, algumas coisas vão acontecer e isso é imperativo, não tem como hoje não há mais como haver um retrocesso. E aí entra o que nós falamos aqui, precisamos adaptar, não temos que demonizar, porque também existe esse lado, fala assim, eu não uso a tecnologia de jeito nenhum. Ela usa e nem sabe o que está usando. Sim. Entendeu? Então, cada um conhece o seu limite. Se a pessoa, ela fala assim, não, eu posso vir até aqui, legal. Mas não adianta você ignorar algo que hoje está presente em tudo na nossa vida. Em tudo. Em tudo. Você vê, um dia que há um pane, por exemplo, hoje, a luz que nós temos aqui, elas são controladas por centrais. Sim. Se houver algum problema nessa central, a gente fica sem luz.
a água, várias coisas. Hoje estão tudo à mercê da tecnologia. Então não tem como. Geralmente as pessoas associam, Renato, a tecnologia à rede social. Uhum. E aí isso aí é uma outra história. A gente já teve debates que falamos sobre isso. Tecnologia não é apenas rede social. Tecnologia está presente em tudo aquilo que nós temos, na roupa que você veste, em tudo aquilo que você tem. Hoje que comemos. em tudo está envolvido tecnologia. Então não tem como você dizer assim, eu não vou fazer parte disso. Não tem como, você já faz parte disso. O mundo está dentro da tecnologia. Não tem como mais. Então a gente só precisa ser equilibrado, ter conhecimento e saber diferenciar com certeza e conhecer os seus limites. O que acontece muitas vezes é que nós não trabalhamos em cima dos nossos limites, ultrapassamos isso. E aí você vai entrar num estado que você não deveria. Mas como foi falado aqui, eu não demonizo em momento nenhum a tecnologia. A tecnologia é uma bênção desde que você saiba administrar e usá-la com sabedoria. Pastor Níger. Até as redes sociais, a gente tem falado aqui tentando, mas até as redes sociais, gente, também não podem ser demonizadas. Olha. A rede social em si ela não é ruim, a questão é o uso dela. Nós temos um curso que é chamado Paz com Honra, e permite fazer uma alusão para poder estabelecer o meu raciocínio. E uma das coisas que a gente tenta explicar, por que às vezes você tem um filho, às vezes não, é comum você ter um filho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e ele é super apegado aos pais. Super apegado aos pais, super apegado ao papai, vai jogar bola, menina, etc, etc. Aí vai ficando 14, 15 e vai começando a ter um conflito atrás do outro. Aí você fala assim, mas meu Deus, meu filho, o que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com o filho é que eu tenho um filho hoje de 19 anos de idade. Há 10 anos atrás, ele tinha 9 anos. Hoje ele tem 19. Eu, há 10 anos atrás, eu tinha 43. Hoje eu tenho 53. De 43 para 53 eu mudei? Mudei. Mas o meu filho de 9 para 19 mudou? Bastante. O quê? Muito. Então a culpa não é dele, é minha. Eu é que não consegui acompanhar. Na minha cabeça, outro dia eu estava falando com a minha mãe. Fiz uma viagem. Aí, mãe, tudo bem? Minha mãe costuma buscá-los na faculdade. E aí, pegou as crianças, depois de tocar comigo. Olha como é que eu chamo meu filho de 19, a minha menina de 21. Diz para as crianças. Veja, é um ato falho. Freud explica. Porque na minha cabeça, sabe o que eles são? E não são. Mas para o senhor continua sendo. Mas olha o conflito, mas eu tenho que me adaptar. Eu quero que eles se adaptem. Eu que tenho que me adaptar. A geração Y, a geração nativa, por que ela é chamada de geração nativa? Porque ela já nasceu na tecnologia. É totalmente diferente de mim. Eu sou de uma época, eu terminei faculdade preocupado em emprego público, porque eu queria estabilidade. Concurso. Hoje não se fala mais isso, se fala empregabilidade. Não é estabilidade, é você ser bom o suficiente para o mercado querer você. Eu sou de uma época que a gente queria, 19, 20 anos de idade, queria o quê? Ganhar um dinheirinho para sair da casa dos pais. Hoje o cara está com 30, 35 e não quer sair. Ele não quer sair, ele não quer sair. É uma outra situação que está dentro de um contexto tecnológico, está dentro dessa modernidade líquida que eu citei aqui de Bauman. E aí eu vou dizer, é ruim ou bom? Gente, é a vida. Renato, pastores e família Melodia, sem querer me alongar demais. Sei lá, 15 anos atrás, eu vou errar aqui, eu estava num debate, a gente estava num debate, a Melodia ainda era da Penha? Era ali Alvorada. Ali perto da Alvorada. Eu lembro do pastor Davi Baeta, saudoso pastor Davi Baeta, e eu lembro que o debate era sobre jovens. E o tema é essa, a juventude está perdida, alguma coisa assim. E aí eu trouxe uma série de frases, e o pastor Davi Baeta me olhando. Só olhando. E uma frase que eu citei é a seguinte, essa juventude está perdida. A outra frase era, a juventude atual é a pior de todos os tempos. E o pastor Davi Baeta quase me pegando. Daqui a pouco eu falei assim, calma. Aí comecei a citar, não vou errar aqui as datas, tá, por favor, mas vale o conceito. As frases que eu estava citando eram de 1400, 1200, 800 depois de Cristo. Ou seja, em 800 depois de Cristo, sabe o que você falava? Essa juventude está perdida. É o que eu ouço hoje do mesmo jeito. Por quê? Porque é nossa dificuldade de lidar com a evolução. E aí vem, repito, não estou fugindo do assunto não, com a evolução da tecnologia, vem o quê? Vem o pacotaço. Não é só a tecnologia que está evoluindo. Está tudo. Os jovens estão mudando. Já o garoto de 3 anos, todo mundo sabe disso, conhece mais de tecnologia do que a gente. Quase que a gente tem que pegar para o filho de 8 anos e falar assim, faz aqui para mim, aqui, por favor, aqui. Porque nós temos uma resistência enorme que eles não têm. Então é bom ou ruim? Depende, gente. Não, nem demoniza, nem santifica. É a vida. É a vida. E eu tenho que procurar me adaptar a ela e a igreja tem que dar uma resposta cristã para isso.
Senão a gente fica na tolice, que não vai funcionar. Isso é do diabo, isso não presta, tira tudo, joga tudo fora. Não vai. É possível fazer isso? Não é possível, nem é desejável. É buscar uma resposta cristã para os nossos tempos. Buscar uma resposta cristã para os nossos tempos. Estamos buscando? Vou deixar essa pergunta no ar. Como é que a gente está lidando com isso? Eu quero ouvir mais uma vez a senhora, pastora Elizabeth, por favor. Você estava falando aí das pessoas que rejeitam, que resistem, né? Interessante que eu conheço lá na Pensilvânia uma cidade chamada Lancaster. Tem um teatro lindo, maravilhoso, no meio do nada, para 5.000 pessoas. É um teatro evangélico. As peças que eu já vi ali, uma coisa, José, Paulo, é lindo demais, tá? São 3 horas de teatro, não perde nada para Broadway, nada, maravilhoso. Mas essa cidade tem o pessoal que vive lá, que são os Amishes, né? E eles ainda andam de charrete, se separaram eles ainda, né? Os filhos não andam nem de bicicleta e agora eles têm luz elétrica, mas muitos ainda não querem a luz elétrica porque é muito frio. Então, a cidade tem muita neve, é muito frio. Eles vivem nessa realidade. É até bonito vê-los, mas não é agradável viver assim, sabe? Porque a Bíblia diz, e eu gosto muito da palavra de Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:9, que Deus fez um homem perfeito. Perfeito, o que é isso? O homem tem ciência, que é conhecimento. A ciência é conhecimento, gente. Ciência não é invenção. Sabe? Deus deu sabedoria, Deus deu condição do homem viver nesse mundo à medida que se vai esquentar tudo. A gente não tem que ter ar-condicionado, né? E como as pessoas que dizem que eu não uso tecnologia. Você tem máquina de lavar? Você tem micro-ondas? Fogão. Você tem fogão elétrico? Então você usa tecnologia, que a gente embola a tecnologia com a rede social. Então a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Aí buscam mesmo. Esse negócio de entrar no DNA, mas ninguém conseguiu fazer uma criatura ainda. Ninguém conseguiu fazer um homem e uma mulher, porque só o Senhor sabe fazer. Amém. Então eles podem inventar, eles podem tentar. Agora, nisso tudo, sobra muita coisa boa, gente. Nisso tudo para nós. E o que a gente tem que fazer? É o momento propício de nós avaliarmos as oportunidades de mudança, gente. Como é que a gente se prepara para isso? O que a gente pode usar? Qual é o nosso limite? Você não gosta de rede social? Eu também não gosto, não vou em nenhuma delas, não sigo ninguém. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo que eu não gosto de seguir homem. Não gosto, é meu feitio. Não gosto de grupo. Quando eu estou num grupo da igreja, todo mundo sabe que eu não posto nada, eu olho, e se eu precisar dar um conselho, alguma coisa, eu falo pessoalmente com a pessoa. E se estiver me enjoando muito o grupo, eu coloco, gente, desculpa, mas eu estou muito atarefada, eu vou sair desse grupo. Sabe? Porque eu não gosto, é meu jeito. Eu não gosto, eu gosto de conversar olho a olho, porque eu acho que essa parte aí, nós estamos perdendo o efeito do excesso de tecnologia, tem nos tirado do olho no olho. Aí eu concordo com o pessoal que resiste, porque eu resisto a alguma coisa, sim, mas eu não resisto a tudo. Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom para minha família. E quer saber de uma coisa? Quando a tecnologia entrar na sua casa, quando a tecnologia entrar na sua igreja, e se já entrou, o assunto é diálogo, meu amigo. O pastor dialogar com os seus membros, a gente dialogar com os nossos jovens. Eu conversei um dia desse com os nossos adolescentes, a aula que eu tive no semestre passado. Foi maravilhoso. Eu falei, você sabe o que é adolescer? Eu não sabia, mas agora eu sei. E eu conversei com eles sobre isso. Imagina os olhos brilhando. Sabe, tudo isso é tecnologia. Alguém escreveu um livro maravilhoso que me ensinou o que é adolescer. Esse livro, eu não vi a folha dele, não. Eu li na internet, porque a faculdade mandou pela internet. Eu vou dizer que é ruim? Eu não sabia o que era. E eu pude passar e quero passar para os pais também, que a gente vai conversar. Então, o que a igreja tem que fazer? Dialoga, conversa. Aproxima. Aproxima. Nós fizemos um debate um dia desse lá, não foi um debate, mandei que todo mundo trouxesse algumas coisas, e sempre gosto disso, trouxeram sobre roupas, e depois trouxeram sobre a internet, do bem ou do mal. Eu falei, ninguém vem de mão vazia, tem que vir com alguma coisa que mostre se para você é do bem ou do mal. Gente, vamos conversar com as famílias, com os jovens. A igreja precisa fazer isso, as famílias precisam fazer isso, porque não adianta lutar contra a tecnologia. Nós temos que aprender o limite, ensinar o limite e conversar sobre ele.
Aprender o limite, ensinar o limite e falar sobre ele. É essa frase pra gente refletir. Gente, daqui a pouquinho, um minutinho, eu vou aqui pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Muito bem, voltamos aqui com o Debate Melodia em 97,5. 11 horas e 34 minutos. Quero lembrar a você que o Eliel volta na próxima terça-feira, tá bom, gente? Então, na segunda-feira, eu ainda estarei aqui fazendo, pela misericórdia do Senhor, a programação desse horário da manhã. Estamos aqui com o Debate Melodia, hoje falando, você conhece os benefícios e os males, os malefícios do avanço tecnológico? Algumas pessoas participando com a gente aqui pelas redes sociais. Ó, o pessoal está conectado com a gente aqui, ó. O Adilson Raimundo, abraço a família Melodia, também aqui, Dan Vitor, graças a Deus por essa rádio, estou aprendendo muito. Melodia é tudo de bom, realmente a tecnologia tem afastado a relação humana, o olho no olho, o falar, o ouvir, a voz. Também aqui o Adilson Raimundo está com a gente, abraçando a todos. Vera Góes, Jardim Sulacap está com a gente aqui. Tudo que Deus fez e faz é bom, precisamos aprender mais. Melodia é uma bênção, também está com a gente o Vamor. Graças à tecnologia estou podendo assistir vocês agora. Quem está falando é a Elisete Godoy. É uma bênção, né? Melodia aí pela internet, você nos acompanhando sempre. Você que está aí pelas redes sociais, pelo nosso melodia.com.br. Muitas pessoas falando e concordando com vocês sobre essa questão que vai além da internet. Vai além, muito além, né? E nós não podemos fugir dessa maravilha, dessas coisas, e com sabedoria que o Senhor nos dá, vamos aí discernindo o que é bom, o que nós podemos reter, e aquilo que não for legal a gente bota de lado, não é isso, pastor? Quero ouvir mais uma vez o pastor Alessandro Alvarenga, por favor, pastor. Eu acho que a frase, né, dentre tudo que a gente tem falado, compartilhado, acho que a frase que resume muito bem é a gente saber criar limites e aproveitar as vantagens da tecnologia. Estava falando que, não, mas eu não tenho rede social, mas você tem uma televisão dentro da sua casa que hoje já não existe mais o sistema analógico, o sinal analógico, é o sistema digital. Uhum. Você não precisa mais botar um machozinho de bombril para você ficar rodando lá para ver se você pega uma imagem boa ou ruim. Deixa eu falar algo assim, pessoal, uma experiência que eu tive alguns meses atrás. O meu filho estava na escola e teve uma aula de educação física que era handball. E ele deu um entorse no dedo, e eu fui para uma clínica, que nós temos um convênio, a escola tem um convênio. Fomos numa clínica que era na mesma rua da escola, e tinham 3 crianças com o mesmo problema de entorse no dedo, porque foram tempos diferentes. Aí eu fiquei preocupado, todo mundo de uniforme. Eu sou um dos gestores da escola, eu queria me esconder ali. De repente o pessoal ia querer me bater, alguma coisa. Aí nós éramos os últimos. Quando nós chegamos no ortopedista, eu fui perguntar a ele, por curiosidade: doutor, o que está acontecendo? Por que tem tanta criança? E ele falou assim: olha, você é alguma coisa... Não, sou um dos responsáveis. O que acontece? As crianças hoje, elas estão muito vidradas e muito presas à rede social, aos jogos, à internet, e elas estão tomando pouco sol. Elas estão praticando pouco exercícios físicos, ou seja, os ossos e os músculos ficam fragilizados. Então, aí uma coisa ruim. Uma coisa ruim é um malefício. Existem 1000 benefícios, né, da tecnologia. E ali eu saí dali com uma lição. Ele falou assim: olha, o que a gente tem que fazer é pegar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, e fazê-los brincar como brincávamos antigamente. No quintal. No quintal, essa coisa toda. Então é um dos malefícios. Uma outra coisa também, as pessoas, embora estejam em muitas redes sociais, elas não estão interagindo socialmente. Não há o troca de olhar, não há o abraço, não há a troca de afetividade. As relações estão ficando frias e distantes. O interesse pelo mundo virtual está ficando cada vez maior, e os relacionamentos interpessoais estão ficando cada vez mais frios e distantes. Tá certo.
E aí a gente já vai detectando também coisas que não só tem a coisa ruim também que a gente precisa estar atento, né? As crianças estão formando novas gerações e gerações que a gente não tem como saber se lá na frente como elas vão lidar, porque só o tempo vai responder com essa questão do afastamento da outra pessoa, do outro ser, né? Isso a gente está vendo um lado positivo, mas a gente não sabe como que a enxurrada de informações e de possibilidades na cabecinha ainda, informação, o cérebro, né? Ainda como é que isso vai acontecer lá na frente. Pastor, só vê alguma coisa, tirando o lado bom, assim, alguma pra gente prevenir, porque faltam agora 20 minutos para o meio-dia, já vamos caminhar para o final. E eu costumo dizer que é dever do rádio, né? E aqui o programa ter essa audiência maravilhosa, da gente poder dar caminhos, aconselhamentos, direcionamentos para os nossos ouvintes. Tem vários tipos de pessoas ao mesmo tempo nos ouvindo. Aquela pessoa que tem maior consciência, capacidade, e o irmãozinho, a irmãzinha que tem dificuldade. A gente precisa atender a todos. Então vamos nesse segundo momento já entrar assim de aconselhamentos, aconselhamento pastoral. O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes para que eles possam tomar cuidado também, né? Sim. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante em que um bebê deveria ter alguns meses. Ele começava a chorar. E aí o pai dava o telefone, ele ria. E aí depois o pai tirava, ele começava a chorar. E aí dava, ele ria. Essa é a realidade de muitas pessoas. Por quê? Porque, veja bem, nós sabemos, e nós temos aqui uma psicóloga, e a gente conhece um pouco do assunto, que esse processo de formação da criança de 0 até 5, 6 anos, é imprescindível que o que você vai lançar ali nessa idade serão as bases que essa criança terá para o resto da vida dela. E aí, olha só, essa questão da falta de relacionamento e essa questão de transferência, de não assumir, porque se você tem um filho, você tem que assumir isso e você tem que dar atenção para ele. Só que hoje as pessoas estão tão ocupadas que ao invés de dar atenção, de sentar e conversar, dão um aparelho para o filho. E é óbvio que ali é um mundo animado. É diferente daquilo inanimado do animado. As coisas se movimentam, há os sons, as músicas, tudo isso. Isso vai gerar o quê? Vai distrair aquela criança. Só que o que está sendo formado dentro dela? Olha só, já desde pequenininha, ela já está crescendo, se tornando viciada com aquilo. De modo que chega um momento em que ela transfere o mundo dela para aquilo ali. Como existe hoje muitos adolescentes que já vêm dentro de uma vida desde 6, 7 anos com smartphone, e eu estava lendo uma matéria sobre isso, de que eles vivem a vida deles enclausurados, eles vão para o quarto dele, a vida deles passou a ser aquilo em função de quê? Em função de tão cedo receberem um aparelho, e esse aparelho não ter limite. Não estou dizendo que o telefone seja ruim ou um tablet seja ruim, mas ele tem que ter limite, porque as crianças não sabem o limite, por isso que existem os pais. Os pais estão ali para colocar limite, mas os pais não querem também desenvolver um relacionamento por N motivos, deixam a criança horas com aquilo ali. E eu me lembro da doutora Eni Peniche, que ela falava que isso era um crime, que não deveria, ela sempre pontuava aqui com a gente, era um crime você dar um smartphone, um telefone para uma criança que ainda está em processo de formação. Sim. E isso pode gerar graves problemas. Então eu entendo o seguinte, não que você não possa deixar, porque existem aplicativos maravilhosos que podem desenvolver o raciocínio da criança. Claro. Existem muitas coisas boas, só que os pais não colocam isso. Mas colocam outras coisas. E aí, depois não pode reclamar de ter uma geração que não quer saber de Deus, não quer saber das coisas, porque ele está voltado para ali. Então, eu acho que o limite é isso daí, não ser radical ao tal ponto de tirar, mas tem que ter um limite. Saber quanto tempo você pode deixar. E não permitir que ele se envolva apenas com aquela tipo de atividade. Só para terminar aqui, esse dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava lembrando, sem saudosismo, mas eu falei assim, existiam poucas pessoas obesas na minha época. Não tinha tempo de você ser obeso. Por quê? Porque você brincava, você corria, era pique, era bola, era soltar pipa, era fazer um monte de coisas. E a gente não tinha, e eu vou dizer para você, era muito legal você terminar o dia, sentar assim com a galera, era a nossa rede social.
A gente sentava assim, começava a conversar, bater papo, rir, sorrir. E você tinha uma qualidade de vida muito legal. Não estou desmerecendo isso aqui hoje. Mas foi o que o pastor Alessandro acabou de dizer agora. As crianças estão tão presas dentro disso que já não tem mais nem essa mobilidade de brincar e qualquer coisa gera algum tipo de trauma no seu corpo físico. Então, eu entendo o seguinte, pai, coloca limite. Sabe? Tenha limite também, porque às vezes o próprio pai é aquele que não tem e o filho está seguindo o próprio exemplo dele. Então tenha limite. Sim. E entenda que isso pode trazer malefícios terríveis para a vida do teu filho. E eu vou dizer, como o pastor Níger falou aqui, 10 anos, passa logo. O seu filho hoje que está com 10, daqui a 10 está com 20. O que está com 5, daqui a 10 está com 15. E que cidadão será, que pessoa será essa daqui a 10 anos com aquilo que você tem implementado na vida dela? Isso aí, temos que refletir à frente. Faltam 16 minutos, pastor Níger, quero ouvi-lo mais uma vez. Eu tô com uma imagem, eu corro, né, e eu tava correndo no calçadão. Que bom, tô no calçadão da praia e eu fiquei com essa imagem na cabeça, eu tava conversando com a minha esposa. Aí tava vindo um casal na beira da praia, com um carrinho de bebê. O bebê devia ter 1 aninho e pouco. E na frente do carrinho tinha um suporte com um celular e a criança grudada a 30 centímetros do celular. Eu falei, repare que eles estão caminhando na praia. Em tese deveria ser, né? Sim. O que vai acontecer? Aquela criança fica tão estimulada por aquilo ali, aquelas imagens, que vai ter dificuldade de se concentrar em qualquer outra coisa. E aí vai ter problemas, é sério, é óbvio que vai ter problemas, né? Eu queria, mais uma vez, voltar aqui, né, para Bauman, que ele estudou isso com muito afinco, e ele vai falar exatamente sobre essa questão da benefícios, malefícios, e como é que você pode trabalhar isso. Ele fala sobre os 5 pontos. Ele fala de 5 pontos da modernidade líquida. Tanto para a gente ver os aspectos positivos, negativos e trabalhar. Um que ele fala é a emancipação. E ele tem razão. Hoje, nós estamos muito mais emancipados e menos dependentes de outras coisas. Você pode, por exemplo, fazer sucesso, entre aspas, no YouTube. Sim. Né? Você não precisa da grande imprensa, você não precisa gravar um CD. Né? Antes era todo um processo muito delicado. Hoje tem uma certa emancipação do ser humano. Isso é bom, isso é bom. O que ele fala também, ele fala da individualidade. A questão é que nós estamos formando indivíduos moldados pelo consumo. E aí é um aspecto negativo. Então, veja, eu tenho maior emancipação, mas estou ficando mais individualista. Quase egoísta, né? Egoísta, consumista. E aqui vale a minha reflexão também. Ele fala sobre o tempo e espaço. Está havendo uma mudança nisso aqui. Porque está se reduzindo. Com a tecnologia você reduz espaço, a distância, etc. Tempo que você gastar para fazer uma coisa que você não precisa. O que tem fatores positivos. Né? Ele fala sobre a questão do emprego, que é o 4º item, já estou chegando no final, que houve uma mudança radical e nós temos que nos preparar para isso. Há profissões que simplesmente estão desaparecendo e vão desaparecer. Sim. Gente, não tem jeito. Você tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Há profissões que exigem ter redes sociais. Não é o cara querer ou não querer ter. Ele tem que ter. Então, não dá para demonizar, não é? Há pessoas que precisam estar com o celular constantemente na mão porque tem uma questão profissional. Sim. Então, é entender esse novo conceito de emprego. E, por fim, e aí eu queria tocar nisso aqui agora para terminar, que é a questão da comunidade. Aqui é que eu acho que é o grande problema. Nós estamos perdendo o senso de comunidade. A individualidade está prevalecendo e nós estamos perdendo o senso de comunidade. Isso não pode acontecer. A igreja pode ter transmissão do culto ao vivo? Sinceramente, pode e deve. Temos um papel importantíssimo. Sinceramente, pode e deve. Já tive conversa com amigos meus que eram radicalmente contra. Agora até estão mudando um pouco. Eu não vejo nenhum mal, vejo como positivo. Agora, qual é o perigo? É o perigo, o cara ficar em casa assistindo, vai virar crente de internet. Mas aí, por causa disso, então, eu tiro a tecnologia? Não vai adiantar nada. É como dizer que o cara que bebeu, ele pegou o carro, matou alguém, então vamos proibir o carro no Brasil. Não tem sentido. Não tem sentido. Esse senso de comunidade é que eu não posso perder. Eu posso assistir um culto pela internet, por exemplo? Posso, numa emergência. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter a vida em comunidade. A igreja necessita disso. Eu necessito disso. É corpo, bem citado aqui. Né? Corpo não vive e de forma isolada, o dedo não vive de forma isolada. Então, se eu entender isso, tem muita coisa boa. Cuidado com o senso de comunidade. Para citar mais um exemplo do professor Leandro Carnal, ele conta uma história muito interessante. Ele fala que ele estava com uma pessoa lá num restaurante, tal, e falava com ela, e ela não atendia, e ela não dava atenção nenhuma para ele. Aí o que ele fez, ele sem ela perceber, ele ligou para ela. Ele de frente, ela atendeu, e ele começou a conversar com ela pelo telefone. Porque era o único meio dele falar com ela, e ele estava de frente para ela. Todos nós já vivemos a experiência de estar num restaurante
a família e cada um mexendo no seu celular. A culpa é do celular? Não. Tem até a frase de alguns restaurantes, né? Não temos senha de Wi-Fi, conversa entre vocês. Que até o ideal, né? Aquela famosa história que tá aquele lugar comum, mas é verdadeiro, em que a tecnologia está aproximando os distantes e afastando os próximos. Né? Então, volto a dizer, tem muita coisa boa. O que nós não podemos perder, e a meu ver, aí falo eu, o que eu acho o grande perigo é perder o senso de comunidade. O grande perigo é perder o senso de coletividade, né? De comunidade. É isso aí. Mais uma frase para a gente refletir aqui. Faltam 10 minutos, dá tempo ainda. Pastora Elizabeth, quero ouvi-la mais uma vez. Bom, já que a gente estava falando, né, nos malefícios agora no final, e o pastor Ailton falou lá, Ailton, isso. Falou lá sobre a criança que fica exposta, né, a essa estimulação da luz. A gente estuda que 2 horas antes de dormir não se deva ter nenhuma estimulação de luz. Televisão. Desculpa, só para poder tentar cooperar com isso aqui. Uma coisa que nós não aprendemos, higiene do sono. A higiene do sono determina isso. É por isso que depois não tem insônia. Claro, tu vai para a cama com o estímulo, o corpo não relaxa. Não, o cérebro não libera a melatonina que a gente precisa para dormir. Tem gente comprando melatonina em comprimidos para poder tomar, porque não dorme. Não dorme porque está estimulado demais. Crianças, adolescentes, adultos estimulados demais. Tem que ter 2 horas sem essa luz, sabe? Sem essa estimulação visual, para poder o seu cérebro dizer, está na hora de dormir, está na hora de dormir. Tem até aplicativo agora que tem uma luz aí de noite, sabia disso? Mas você sabe, isso tudo a tecnologia faz para enganar as pessoas. Porque ao invés da gente tomar a parte física e ter limite nisso e falar, não vai jogar de tal a tal hora, porque a criança vai ter que jogar, não tem jeito. Você não pode alienar seu filho, seu adolescente. Mas se você explicar para ele, está fazendo mal, sabe? Está fazendo mal a você. Então, uma das coisas que traz é isso, é a estimulação visual demais. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, limite, equilíbrio? Salmo 101, verso 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. A internet tem tudo de bom e tem tudo de ruim. O meu clique vai determinar a minha fé e a minha comunhão com Deus. É claro que se vê coisa ruim, você simplesmente não clica, passa direto. Sabe? E aí é um tempo gasto sem retorno, gente, é muito tempo gasto. Eu, às vezes, eu vejo alguma série, depois eu falo, não vou ver porque é muito comprida. Eu não posso gastar todo esse tempo com uma série, até porque eu não gasto todo esse tempo com a Bíblia. Até porque eu não gasto todo esse tempo em oração. Então, é um equilíbrio seu. Claro que você pode ver, mas não precisa ver tudo, não precisa ficar pegado o dia todo, sabe? É uma perda da vida com Deus, com a família e consigo mesmo. Foi o que o pastor Nígio falou, noção de comunidade. Quando começa você a ficar distante de papai e mamãe, distante dos irmãos da igreja, gente, já adoeceu. Está na hora de parar e fazer alguma coisa. Ali, não é pecado usar a rede social. Ao contrário, é perigoso. Pecado não, porque nós, como adultos, podemos conhecer esse limite, mas tem muitos adultos que não conhecem também. Mas essa turma, geração Y, Z, né, que já nasceram com a internet na mão, eles estão passando por muito perigo. Então, cabe a nós, hoje aqui no debate, amanhã em casa, sabe, na igreja, conversar sobre isso, porque diz um ditado muito antigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos dialogar até encher a cabeça deles também e de quem está nos ouvindo aqui, porque eu tenho certeza, se está faltando comunhão com Deus, com papai, com mamãe, com o povo da escola, já está difícil, a gente já está precisando de ajuda e esse debate é para falar sobre isso. Bacana, bacana. E também você aí está comendo muito fast food, né? Faz uma comidinha em casa, chama os filhos para ficar em volta, né? Fazer junto com a família. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Olha, gente, faltam agora 7 minutos para fechar o programa. Vou dar aí 2 minutinhos, tá? Fiquem à vontade, não é correria não, tá? Pra gente falar e finalizar o raciocínio de todos vocês. Já agradecendo aqui ao pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis, na rua João Pessoa, 1469, em Nilópolis. Seus 2 minutos, por favor, pastor. Obrigado. E falamos aí sobre a questão de crianças, porque existem alguns educadores que não é que eles condenem, mas eles orientam os pais a limitarem o acesso das crianças nas redes sociais, porque elas não têm, muitas delas, maturidade para lidar com aquilo que elas irão ver ou irão aprender. Então é uma faca de 2 gumes.
é a questão de reunir a família, reúne a família, mas não leva o telefone. Porque tem gente que hoje, até para lavar a louça, está presa ao telefone. Tem gente que vai deitar, leva o telefone. Tem gente que acorda de madrugada para responder mensagem de WhatsApp. Mas eu quero falar uma coisa assim que me preocupa muito como pastor. E grande parte do nosso público são pessoas evangélicas. É quando a tecnologia ela é mal utilizada dentro dos nossos cultos. Onde a pessoa, em vez de cultuar, ela está pegando o telefone e está filmando, está transmitindo, está passando para alguém. E pior quando não é no povo, porque a gente às vezes coloca lá no telão, por favor, nem desligar os telefones, mas pelo menos coloque no modo vibra-call. Mas o pior é quando o pregador está lá no culto, aquela coisa abençoada, ele, gente, vamos fazer aqui agora um negócio aqui que eu vou passar e tal, aí tira foto, aí manda para todo mundo. Então, como o pastor Níger falou nessa questão desse senso de comunidade, e eu quero fazer esse apelo aos cristãos. Vamos para o culto, vamos com o nosso coração aberto, deixa o teu telefone, se houver alguma necessidade, tu pega, tu sai, mas naqueles 2 horas, 1 hora, 1h30, adore a Deus, né? E esqueça um pouco o celular. Adore a Deus e esqueça um pouco o celular. Pastor, queria agradecer pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, Rua Almirante Greenfield, é isso? É 415 em Campo Grande. Fiquei agora feliz pela minha pronúncia correta. Pastor, que bom vê-lo, seus 2 minutos e um aconselhamento aí para os nossos ouvintes, por favor. Amém. Eu quero deixar só uma palavra, a palavra de Deus é linda, ela fala assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, sabe? A gente precisa ter esse equilíbrio, o que é lícito, mas o que me convém. Então, eu acredito que o cristão que tenha o Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade, e o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que fala com a gente. Sim. Né? Ele fala, e quando a gente está em algum excesso, alguma coisa, ele sinaliza, é ele que convence. Então, é que a gente possa dar ouvido à voz do Espírito Santo, dar ouvido à palavra de Deus e saber se isso está promovendo crescimento ou não. Eu não estou dizendo que tudo que a gente faz, porque existe aquele momento do ócio, e o momento do ócio às vezes é maravilhoso. E a gente precisa de ter esse momento onde você não se preocupa com nada. Você tem que ter aquele momento em que você se esvazie, em que você possa se renovar. Isso é necessário para todos nós. Porém, nós temos que entender, existem algumas perguntas, por exemplo, isso está me edificando? Isso está gerando algum crescimento na minha vida? O que isso está causando em mim? Isso está trazendo algum prejuízo? Que tipo de prejuízo está causando? Eu preciso ter essa análise profunda. E uma coisa também legal é que a gente que tem amigos, é muito importante, família, você perguntar. Vem cá, você está vendo alguma coisa demais? Você está percebendo que eu estou demais? Porque aí vem a conversa. Aí vem a conversa. As pessoas vão perceber. Eu estava lendo também esse pastor Níger, o professor Leandro Carnal, falei, interessante. E é assim mesmo. Você vai nos restaurantes hoje, você vai em alguns lugares, acabou aquela questão de você conversar, de você rir, e quando tira o telefone fica sem assunto, não tem assunto, as pessoas não têm assunto, você percebe que fica aquele silêncio. Então as pessoas estão tão robotizadas nessa questão, porque se for conversar, conversa muito, mas a questão é essa. Então eu digo assim, procure saber se isso está te afastando de Deus, se isso está te afastando das pessoas, se isso está te deixando uma pessoa mais fria, estamos falando da questão de igreja, mais distante do Senhor, e há tempo, o debate está aqui para isso, volta, sabe, começa a eliminar, pede ajuda a Deus, se conduz, domínio próprio, e eu sei que Deus vai te abençoar. Domínio próprio e Deus vai te abençoar. Pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério de Deus, em Cascadura, Rua Sidônio Pai, 176, em Cascadura. Já reforçando o convite, amanhã estaremos juntos aqui, hein? No Tribo Melodia. No Tribo Melodia, falando sobre redes sociais, inclusive. Redes sociais, falando sobre Instagram, questão da depressão. Isso, né? Olha, vai ser a família aí toda, todo mundo ligadinho amanhã, 3 da tarde. Vai ter Marquinhos Gomes e depois aí o Pastor Níger, juntamente com os pastores aqui, vai ser uma benção. Seus 2 minutos de reflexão, por favor. Amado, e família Melodia em geral, queridos aqui, enfim, eu queria terminar fazendo uma colocação. Há sempre uma questão, haveria uma idade mínima para que uma criança poder ter acesso? O Portal Educação, eles fizeram uma pesquisa e chegaram a uma conclusão com os especialistas. Há alguns mais radicais, mas a média seria o seguinte: não entregue celular para uma criança com menos de 12 anos de idade. 12. Aí não é opinião minha, não é opinião minha, é opinião que eles chegaram à conclusão lá. Né? Por quê? E aí até tem a ver com o debate que a gente vai fazer amanhã. Tá? Fazer de novo aqui a propaganda de amanhã. Né? Quanto maior o tempo de exposição e mais precoce, quanto mais precoce e maior o tempo de exposição a essas
redes sociais, etc., etc., maior é a chance de isolamento social. E aí, olha o paradoxo, a rede social não provoca sociabilidade, provoca isolamento social. Então, considera que até 12 anos, nada de celular. Nada de celular. A partir daí começa a poder ter um uso e tal. Então, eu fico aqui com essa recomendação e, claro, com essa questão aqui. É preciso diminuir o tempo nas redes para que provoque uma maior interação social, para que não ocorra exatamente esse problema. Maior o tempo lá nas redes, maior o isolamento social. Muito obrigado, pastor. Valeu. Pastora Elizabeth Inácio, da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, freguesia em Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890, na freguesia em Jacarepaguá. Seu tempo aí para que a senhora possa fazer o seu fechamento, o seu raciocínio. Eu quero terminar com um versículo bíblico que eu gosto muito, Jó 31:1, que fala: já fiz concerto com os meus olhos. No meio de tantas acusações que Jó sofreu, ele disse: eu já fiz concerto com os meus olhos. E eu queria dizer isso para todos que nos ouviram. Se os pais fizerem esse concerto, os filhos vão aprender. Não adianta a gente exigir dos nossos filhos se nós não fizermos. E não adianta também a gente ficar falando se você não propuser fazer esse concerto. Quem está nos ouvindo, seja você a começar na sua casa. Já fiz concerto com os meus olhos. Eu já fiz concerto com os meus olhos. De manhã, não vejo nada de rede social. Quem tiver mandado mensagem para mim sabe que não está azulzinha, porque eu não li nada, eu só olho as emergências. Se alguém está no hospital, de manhã eu olho emergência. Aí depois do almoço eu vou ler e vou ver se eu respondo aqui alguma coisa daquelas mensagens normais. Sim. Faça um concerto com seus olhos, é bíblico. Se você fizer isso, você mesmo não vai precisar que alguém fique tentando te ajudar. Mas se os pais fizerem também, os filhos vão aprender e vai ver que vai ser muito bom. Que maravilha! Gostou do programa? Bacana, né? Esse é o nosso lema e o nosso desejo, que chegue ao teu coração, à tua mente, que Jesus blinde a sua família, tá bom, gente? Um abraço aqui do Renato Bruno, eu volto aí amanhã, 3 da tarde, no debate, ou no Tribo Melodia. Na segunda-feira ainda faço aqui o Debate Melodia, nas férias do Eliel do Carmo. Tá chegando Débora Lira, daqui a pouquinho tem a programação aqui do Tarde Maior. Amanhã tem mais, então.